The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared 3 concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food. A Just Transition Fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our €1 trillion of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma iniciativa do ISEG Executive Education, do ciclo do Webinar Series Beyond the Present. Hoje o tema será o Green Economy Reboot, ou se preferirem a recuperação económica verde. Creio que já tiveram a oportunidade de ver um pequeno vídeo que passámos sobre a Comissão Europeia e é sobre este tema que vamos pedir aos nossos oradores de hoje que possam comentar. Connosco estão a professora Clara Raposo, a presidente do ISEG, está também a professora Sofia Santos, docente do ISEG Executive Education e reputada especialista nestes temas, e temos também connosco o Dr. Pedro Penalva, que é o CEO da AON Portugal. Sejam bem-vindos, acho que podemos iniciar. Professora Clara, será mesmo verdade que podemos contar com a recuperação verde e com a economia verde, como nos fala a Presidente da Comissão Europeia? Muito bem, então, muito boa tarde a todos, obrigada Filipa, e quero em primeiro lugar, antes de ir direto a este assunto que nos traz aqui a todos, esta vontade de sabermos como é que vai ser feita a recuperação económica, a retoma, e quão verde ela vai ser, ou pelo menos quão verde ela deve ser, e pensarmos em tudo aquilo que pudermos e que poderemos fazer para que isso seja verdade. Antes disso, queria só cumprimentar aqui os meus colegas do painel, o Sofia Santos e o Pedro Penalva, que são duas pessoas que têm muito mais experiência do que eu nestas áreas do financiamento verde e da economia verde e da promoção de boas práticas nesta matéria, embora eu também esteja a dar os meus primeiros passos, que são, diria eu, são os primeiros, mas são já bastante sólidos, e é também sobre isso que gostaria de lhes falar. Ora bem, eu estou aqui na qualidade de presidente do ISEG, é verdade, mas também porque sou economista e porque sou professora de finanças e tenho acompanhado a evolução da nossa economia ao longo dos anos, a teoria económica, das nossas práticas, aquilo que ensinamos nas business schools, e tenho também verificado que provavelmente aquilo que tem acontecido é que a forma como nós economistas e gestores temos lidado com tudo aquilo que tem a ver com a economia verde ou com as considerações ambientais quando tomamos as decisões, quer nas nossas vidas pessoais, quer nas nossas vidas nas empresas, ou mesmo quando ensinamos e quando estudamos os diferentes temas, temos tido alguma capacidade em incorporar os temas ambientais, ou seja, o capital natural não é tratado por nós da mesma forma que abordarmos, por exemplo, o trabalho ou o capital financeiro. E isso é uma limitação a que, de facto, o verde seja um tema devidamente abordado pelos economistas e, se calhar, constitui uma falha de mercado que nós não sabemos devidamente tratar. Atualmente, como se sabe, estamos todos bastante mais preocupados do que há uns anos atrás, porque estamos mais conscientes das dificuldades que o nosso planeta está a atravessar, das alterações climáticas que estamos a sofrer e até esta pandemia que temos atualmente também tem a ver com alterações na biosfera e na biodiversidade e temos de pensar, se calhar, de facto, de uma forma mais séria em como alterar hábitos e aprendizagens e práticas empresariais nestas matérias. Mas que, de facto, o que é verde e uma economia que passe de linear para circular, por aí fora, todas estas palavras muito bonitas que nós falamos e de que, no caso deste grupo que aqui está hoje, temos mesmo verdade, temos mesmo vontade de vir a implementar e que se tornem verdade, era isso que eu queria dizer, como é que nós vamos então tentar colmatar esta falha de mercado, que é não sabemos tratar
os aspectos ambientais, na forma como as empresas avaliam os seus investimentos, analisam os seus projetos, a forma como os investidores tomam as suas decisões, como é que isto pode ser feito? E eu penso que aqui, enquanto economistas, nós normalmente temos aqui um caminho habitual para discutirmos estes assuntos, que é pensar numa solução de regulação. E eu, enquanto economista, acho que essa é sempre uma boa solução. Ou seja, tudo aquilo que é errado, que não deve ser feito, devemos então proibir ou regular, legislar, de forma a promover por esta via melhores práticas. E esta pode ser uma solução possível, de facto, aumentar-se aqui o nível de exigência que os políticos e os reguladores nestas matérias nos trazem, e é um bocadinho o discurso que a senhora von der Leyen apresentou no discurso que nós aqui ouvimos antes, no vídeo que vimos no início desta apresentação, que é dizer que temos de mudar de paradigma, temos de mudar de critérios para o futuro das economias e temos de apostar mais nesta matéria, e isso passa a ser uma obrigação, para além de, eventualmente, uma vontade de alguns. Portanto, e o que é que pode ser esta regulação que nós aqui estamos a considerar? Será que é aumentarmos os impostos sobre o carbono? Será que vamos introduzir novos impostos, por exemplo, sobre o consumo de materiais que façam falta no planeta, que estejam a esgotar e que nos venham a criar problemas futuros? E, ao mesmo tempo, isto faz-nos pensar no seguinte: será que ao fazermos isto, ao pormos um pendor tão forte em tudo o que é a regulação, não podemos, por um lado, estar a dar demasiado peso, a centralizar tudo o que é decisão e futuro económico no papel do Estado, porque alguém vai ter de regular e alguém vai ter de decidir o que é certo e o que é errado? E será que isso também não é o problema? Não é um problema estarmos a centralizar tanta responsabilidade e decisão numa entidade apenas, num Estado? E, por outro lado, temos ainda a outra questão, que é, por exemplo, ouvimos no vídeo da senhora von der Leyen, ouvimos uma declaração em que ela dizia que quer que a Europa seja a primeira zona económica do mundo a ser neutra até 2050, mas um problema que nós aqui também podemos ter é um determinado país ou uma determinada zona económica decidir adotar políticas muito ambientalmente adequadas, e ter muita exigência na sua área de intervenção, mas depois temos as empresas que atuam nestes mercados a competirem com outras de outras áreas geográficas que têm um nível de exigência muito menor, e isto também pode ser um problema, que é no fundo, quem faz bem, os bons que tomam as boas medidas, que adotam boas práticas, acabam por ser eventualmente aqueles que depois são eliminados do mercado por outros concorrentes que adotem práticas menos adequadas. Isto é um problema, é um dilema, é uma questão, e a regulação pode não ser a solução única. Então também podemos pensar aqui numa alternativa. E vamos pensar numa alternativa que tem a ver com criarmos mais conhecimento e criarmos estímulos e educarmos as pessoas, os estudantes, os mais jovens, toda a comunidade empresarial, para perceberem que têm, de facto, de alterar as suas práticas empresariais, a forma como tomam decisões, e vamos deixar que sejam os próprios agentes económicos a escolherem optar pelas soluções certas. E isto é também muito interessante, mas se calhar também sozinho não funciona, e vamos ter de pensar aqui numa solução em que estes dois elementos, da regulação e da recomendação, versus aquilo que é a grande vontade que nós começamos a sentir nas novas gerações, por exemplo, e em alguns empresários e em alguns gestores que são excepcionais nesta matéria, como é o caso do Pedro Penalva, a quem eu vou passar a palavra mesmo agora. Ou seja, a grande questão que eu aqui coloco ao Pedro é, no fundo, de alguém que tem uma prática de mercado e uma experiência e que pensa muito nestes assuntos e que sabe mais ou menos o que é que as empresas podem, na prática, fazer nestas matérias, e que fundos é que existem, que nova regulação e que novas diretivas é que existem nesta matéria. Se o Pedro, se podias partilhar aqui um bocadinho connosco, enquanto CEO da ONU e também enquanto gestor que pensa muito nestes assuntos, como é que as empresas, de facto, podem ser proativas nesta matéria? Se existe alguma coisa, se responsible business é algo que existe, e como é que isto pode, de facto, ajudar-nos a atingirmos um outro patamar de qualidade das nossas economias? Clara, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Já agora só um pequeno reparo, eu sou engenheiro e, portanto, enfim, não sou economista, mas tenho aqui esta minha vertente mais ligada às áreas técnicas e depois, obviamente, à área de gestão. A questão que coloca é muitíssimo interessante, eu acho que é a questão que se deve colocar neste momento, que é qual é que é o papel das organizações, o papel das empresas neste processo. Hoje não há, ou melhor, já começa a haver condições para não existir
o ter que tomar uma decisão entre ser ambientalmente sustentável, ser responsável ou ser rentável. Esta dualidade hoje já não se coloca. Hoje é perfeitamente ter um responsible business, ter um modelo de negócio totalmente responsável e ao mesmo tempo encarar esta atitude responsável como uma vantagem competitiva, como uma fonte de vantagem competitiva. Aliás, existe um conjunto já de estudos científicos, que estabelece uma correlação perfeita entre aquilo que é a performance financeira e performance económica das organizações com aquilo que são os objetivos o nível de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, nomeadamente aqueles que que as Nações Unidas têm implementado. E, portanto, esta lógica de ser ou uma coisa ou outra já não acontece. Agora é um I, é isto e isto. E, portanto, eu acho que o exemplo mais claro que nós tivemos foi efetivamente o que aconteceu no princípio de 2018, onde aquele que é hoje um dos maiores private equities do mundo, que é a BlackRock, que gera qualquer coisa como 61 trilhões de dólares, comparando, estamos a falar 30 vezes o PIB português, mais coisa menos coisa. O CEO da BlackRock, o Larry Fink, enviou uma carta a todas as empresas onde a BlackRock participa, a todos os CEOs das empresas onde a BlackRock participa, exatamente a referir a necessidade do propósito, do estabelecimento de um propósito. E que esse estabelecimento de um propósito era igualmente importante, era tão importante como era efetivamente o alcance dos resultados financeiros que cada uma das empresas tinha que atingir. E que os dois objetivos não eram eles próprios disjuntos, estavam alinhados. E se existisse esse propósito, então isso seria uma forma de mais facilmente alavancar a forma de alcançar esses objetivos. Vindo de quem vem, não é? Portanto, de um private equity, de uma empresa que olha, ao fim e ao cabo, para os seus investimentos e para o lucro como quase a sua razão de existir, tem até uma responsabilidade fiduciária. Portanto, isto torna muito claro o paradigma que hoje vivemos. E depois há aqui uma outra questão, é que todas estas empresas e estes fundos de investimento, e provavelmente no mundo todo nós temos 3, 4 entidades similares à BlackRock, que gerem trilhões de ativos, ao fim e ao cabo, elas hoje, enfim, usando um termo que era muito típico na crise financeira de 2008, onde existiam as organizações que eram grandes demais para falhar, estas empresas hoje, estas organizações, são grandes demais para deixarem o planeta falhar. Eu acho que isto também é um aspecto absolutamente primordial dentro daquilo que é a forma como estas organizações estão a olhar para esta dimensão. E depois temos aqui a ligação disso com aquilo que é um dos temas fundamentais que hoje nos preocupa e que afetam muitas empresas, passando agora aqui para um ambiente mais empresarial, que tem a ver exatamente com as alterações climáticas. Os objetivos, enfim, de desenvolvimento sustentável têm 3 componentes fundamentais, como sabemos, a parte do ambiente, a parte social e a parte dos modelos de governo, mas realmente aqui a questão das alterações climáticas assume um papel muito importante. E eu aqui também recorro aqui a uma citação da Christine Lagarde, ainda quando era presidente do FMI, que dizia que a tradução literal era que, a menos que tomássemos decisões muito claras e muito fortes e muito objetivas, as gerações futuras iriam ser assadas, tostadas, fritas e grelhadas. E, portanto, isto era, efetivamente, aquilo que era o posicionamento da Christine Lagarde e o grau de preocupação que, na altura, para o FMI, um tema como as alterações climáticas implicava. E, na realidade, se nós olharmos para aquilo que é o historial ao longo dos últimos anos, nós vemos que eventos climatológicos extremos tiveram um acréscimo, enfim, cresceram por um múltiplo, não é? Os eventos climatológicos extremos nos últimos 20 anos, as secas extremas cresceram 3 vezes, os eventos climatológicos extremos, como eu estava a dizer, cresceram 2 vezes, as temperaturas extremas, eventos de temperaturas extremas triplicaram, e, portanto, e acima de tudo, temos hoje uma situação onde os impactos destes eventos não têm depois uma correlação com aquilo que é a capacidade de proteção por parte das empresas e, acima de tudo, por parte dos instrumentos financeiros, tipicamente a atividade seguradora, que pretende e que deveria, efetivamente, garantir esta cobertura. Hoje nós temos aquilo que é um protection gap, que é o diferencial entre aquilo que é uma perda económica quando acontece um evento com estas características e aquilo que é a perda segurável. Esse protection gap hoje está em 69%, ou seja, há 69% de perdas económicas que advêm deste tipo de fenómenos climatológicos extremos que não são cobertas pelos mecanismos típicos de transferência de risco, como sejam seguros. Temos exemplos, enfim, tremendos, temos o exemplo, por exemplo, da costa da Flórida, temos exemplos relacionados com cadeias de abastecimento, o que é que aconteceria, por exemplo, à indústria mundial
se com um furacão muito forte no oeste do Pacífico que afetasse a indústria de semicondutores, o que é que aconteceria, quais é que eram os impactos que ia acontecer à indústria eletrónica, à tecnologia, mas mesmo à indústria automóvel, porque os semicondutores são, obviamente, uma base fundamental para aquilo que é a vida moderna. Portanto, todo este conjunto de desafios faz com que efetivamente, os mecanismos de modelos e os modelos de cobertura de risco sejam, obviamente, importantes. E, portanto, voltando um pouco mais àquilo que é a função das empresas enquanto agentes de mudança, aquilo que, por exemplo, a atividade exploradora começou a fazer percebeu que se nada acontecesse, se esta evolução não fosse de alguma forma parada, iria começar a ter problemas em termos daquilo que é a sustentabilidade da sua atividade. E, ao fim e ao cabo, em última análise, a sua sobrevivência. Portanto, começaram a ser muito restritivos naquilo que é segurar atividades claramente poluentes, como, por exemplo, seja o exemplo das centrais térmicas a carvão, onde hoje existem restrições muito fortes, muitos grandes seguradores mundiais à cobertura desses riscos. São hoje também os seguradores um dos grandes investidores institucionais e começaram a ter políticas muito restritivas sobre aquilo que é efetivamente os mecanismos de cobertura de alguma tipologia e de investimento de alguma tipologia de ativos e, acima de tudo, começaram-se a preocupar com a sustentabilidade futura dos investimentos onde fazem. Ou seja, hoje um investidor que queira investir no empreendimento imobiliário que fique junto ao mar vai ter que pensar 2 e 3 vezes, porque está a assumir um compromisso de 30, 40 anos perante uma situação que está a ter uma degradação, uma evolução muito forte, fruto daquilo que é o aquecimento global e a subida dos níveis das águas do mar. A mesma situação que acontece, por exemplo, numa cadeia de hotéis, exatamente na mesma localização. Portanto, hoje a alocação de capital tem que ter claramente em linha de conta aquilo que é a ocorrência de eventos climatéricos que colocam em risco o investimento futuro e a sustentabilidade futura desses investimentos. E por isso mesmo, gostaria só de mencionar aqui muito rapidamente um tema que é o aparecimento de uma entidade, que é a TCFD, a Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que basicamente aquilo que faz é que cria todo um conjunto de nomenclatura e de registros financeiros, que podem ser entendidos por economistas e por financeiros, e que basicamente pretendem dar transparência e claridade sobre aquilo que é a exposição que cada empresa tem a este tipo de eventos. Portanto, se eu sou uma tal cadeia de hotéis, que tenho os meus hotéis junto ao mar e que estou exposto a um evento climatérico, isto tem que figurar no meu balanço da mesma forma que figura uma outra qualquer previsão ou uma outra qualquer responsabilidade. E, portanto, está a existir uma enorme pressão que vem, acima de tudo, dos investidores, de quererem ver isto muito claramente refletido dentro daquilo que são os documentos contabilísticos e os reportes que as empresas têm de fazer hoje. Portanto, um investidor hoje, quando olha para a possibilidade de apoiar um determinado projeto de investimento, tem que forçosamente olhar para aquilo que é a exposição que tem a fatores climáticos. Não nos podemos esquecer, só para dar um número muito rapidamente, que hoje, naquilo que são o índice de Standard & Poor's 500, as 500 maiores empresas Standard & Poor's nos Estados Unidos, o impacto de eventos relacionados com o clima pesou 6% dos seus resultados, que é um número obviamente muito apreciável. Portanto, apenas para terminar, aquilo que tem a ver exatamente com este alinhamento e com esta necessidade de uma maior transparência, de um maior nível de reporte, também um dos responsáveis de um grande fundo de investimento, como é o TCI, o Christopher Hahn, referiu que há muito pouco tempo que investir numa empresa que não reporta a poluição, que produz, é o mesmo que investir numa empresa que não apresenta contas. Portanto, todo este conjunto de exigências vão começar a acontecer do ponto de vista das empresas. Agora, eu acho que a questão aqui que se coloca era que estamos a falar de empresas não financeiras, como é que também estas exigências de reporte e de, ao fim e ao cabo, de quantificação daquilo que é verde se pode passar também para aquilo que é o mundo das empresas não financeiras. Sofia, talvez podias agora desenvolver um pouco a questão. Obrigada, sim. Sem dúvida que estes temas do reporte da informação não financeira associada às questões climáticas, estamos a começar por aí, e a própria taxonomia europeia está a começar por definir o que são atividades ambientalmente sustentáveis, mas dentro da mitigação e da adaptação. Depois ainda faltam outras áreas para que essa definição seja mais composta, mas de facto há aqui pontos que é importante referir.
porque vão trazer uma grande mudança às grandes empresas numa primeira etapa, mas também às PMEs numa segunda etapa que eu irei explicar. A primeira etapa tem a ver com o seguinte: a partir de 2022 nós já sabemos que as grandes empresas com mais de 500 colaboradores que já estão abrangidas pela Diretiva de Informação Não Financeira, e atenção que atualmente em Portugal a transposição da diretiva também foi transposta apenas para as empresas com mais de 500 colaboradores cotadas em bolsa ou de utilidade pública, mas na França, por exemplo, quando esta transposição aconteceu, houve um aumento do âmbito. Portanto, também a obrigatoriedade das empresas reportarem anualmente informação ligada aos aspectos da sustentabilidade, por exemplo, na França, vai além das empresas de 500 colaboradores, e portanto o que significa que há aqui sempre margem para cada país regular e identificar o âmbito que quer em que esse reporte aconteça. Atualmente em Portugal são as tais empresas com mais de 500 colaboradores, mas o que nós já sabemos é que a partir de 2022 estas empresas vão ser obrigadas a reportar a sua percentagem de volume de vendas, a sua percentagem de CAPEX e a sua percentagem de OPEX que são verdes, ok? Ou seja, nós estamos a caminhar para uma economia em que iremos ter um PIB verde, empregos verdes, a formação bruta de capital fixo verde, e esta informação vai ter de partir das empresas. Atualmente a Comissão Europeia já definiu uma parte do que é isto de ser verde, através do tal documento da taxonomia. E o que é uma atividade ambientalmente sustentável? É uma atividade que contribui pelo menos para um dos 6 objetivos ambientais e não pode prejudicar em demasia nenhum desses objetivos ambientais. E estes 6 objetivos ambientais são que uma atividade de uma empresa tem de contribuir para a adaptação climática, para a mitigação, para a economia circular, para baixar a poluição, para proteger os serviços de ecossistemas marinhos e também os serviços de ecossistemas terrestres. Portanto, esta é uma definição muito ampla do que é uma atividade económica ambientalmente sustentável, difícil para os economistas, para os gestores e para os financeiros aplicarem no seu dia-a-dia, porque vão ter de classificar os projetos que chegam a um banco, por exemplo, para pedir um empréstimo. O banco vai ter um estímulo para classificar aquela atividade e perceber se aquela atividade vai ou não ao encontro destas definições e, portanto, vai ter um incentivo para dizer se aquela atividade é ambientalmente sustentável. E porquê é que o banco tem esse incentivo? Porque possivelmente os seus rácios prudenciais vão estar associados ao seu risco climático, o que quer dizer que um banco tendencialmente irá ser mais vantajoso para o banco emprestar dinheiro a projetos que sejam ambientalmente sustentáveis, porque esses terão menor risco e, portanto, terão depois de reter menos capital. Portanto, apenas aqui reforçar aquilo que o Nuno e que o Pedro e que a Clara disseram e dar aqui um caráter muito técnico. Não vou entrar em detalhes, mas todo este processo do reporte dos riscos climáticos que a TCFD definiu, e atenção que isto veio do mundo financeiro, portanto a TCFD é uma task force do Financial Stability Board, portanto isto vem do mundo dos bancos centrais que identificaram que as alterações climáticas são um risco sistémico e definiram uma nomenclatura do que são os riscos climáticos. Nós já temos essa nomenclatura. Entretanto, a Comissão Europeia está a incluir muitas dessas recomendações de reporte na atual revisão da Diretiva de Informação Não Financeira que está a acontecer atualmente. E já sabemos que a partir de 2022 as grandes empresas terão de reportar este tipo de informação. O que é que vai acontecer às PMEs? As PMEs, não sendo obrigadas a reportar este tipo de informação, quando vão ao banco pedir um empréstimo, vão ser confrontadas com mais perguntas sobre o impacto ambiental das suas atividades. E, portanto, tudo isto traz um caráter mais técnico e mais científico àquilo que habitualmente estava muito separado entre economia e gestão. E por isso agora voltava à Clara com esta provocação desta diferença que sempre tem existido entre o mundo dos economistas e dos cientistas, não é? Porque muitas vezes nós temos visto neste diálogo das alterações climáticas tem existido alguma bipolaridade, não é? Os cientistas a dizer que é urgente e que temos de agir e os economistas a dizer que temos uma economia de mercado que irá resolver o problema e chegamos atualmente em que a temperatura do planeta já aumentou 1 grau e só podemos aumentar mais meio até ao final do século. Portanto, como é que achas que os economistas se podem adaptar e como é que uma escola de economia pode atualizar, atrevo-me a dizer, o seu pensamento? Muito bem, foi uma bonita provocação. Vamos lá ver como é que eu lido com isto. Ora bem, eu acho que não há
uma má vontade por parte dos economistas à partida. E atenção que os economistas também são cientistas especiais. Estamos a falar de ciências de naturezas diferentes, assim como os engenheiros também são pessoas respeitáveis, porque senão tenha a consciência de que nós somos totalmente favoráveis a esta diversidade também a esse nível. A questão está no seguinte: se calhar até mais recentemente os economistas não tinham de facto a noção, a consciência de quão grave era o problema, e nestes últimos 2, 3 anos tem havido uma maior consciencialização, porque também houve uma maior cobertura mediática e começámos a ver efeitos mais dramáticos desses problemas a acontecerem em diferentes partes do mundo, e desse ponto de vista até a atual pandemia pode ser uma forma de precipitar esta conversão e uma maior sensibilização de todos. Não é? Onde é que há as dificuldades? Na coordenação e na capacidade de fazer a alteração. Por um lado, é o poder político, digamos assim, são estes decisores que têm de promover que venha a haver essa alteração, porque estas alterações implicam uma transformação muito grande de toda a economia, de todas as empresas, da nossa forma de produzirmos, de consumirmos, por aí fora. Portanto, a alteração é muito profunda, tem de ser acompanhada. Obviamente vai beneficiar de iniciativas individuais de diferentes empresas, de diferentes setores de atividade, mas vai sempre ter de haver alguma coordenação, e uma coordenação também em termos internacionais, que é o que é mais difícil efetivamente. Não é? Mas por onde é que isto pode começar e qual é o contributo que nós também podemos dar? Ora bem, os economistas não são casos perdidos, e há economistas, nos quais eu também me incluo, que têm a consciência da necessidade de alterarmos também aquilo que estudamos e a forma como estudamos. E, portanto, a consideração das questões ambientais tem de fazer parte dos elementos da nossa investigação e também daquilo que nós ensinamos às novas gerações de estudantes nas licenciaturas, nos mestrados, e àquelas pessoas que estão na vida ativa, aos profissionais que estão nas empresas, a todos os níveis, e que têm vontade de alterar o desempenho das suas organizações e de promoverem melhores práticas. Qual é a grande dificuldade que nós encontramos nessa matéria? Não é a falta de vontade do ISEC, neste caso, não posso falar generalizadamente por todos, acredito que outras universidades também tenham esta vontade. A dificuldade que nós temos é encontrarmos o conhecimento suficiente para ensinar às pessoas como é que na prática isto pode ser feito. E, portanto, o que é que nós temos feito ultimamente? Temos ido à procura de pessoas no mercado que de facto têm, no mercado em geral, que de facto têm conhecimento da taxonomia, de quais são as medidas que podem ser utilizadas, como é que as grandes empresas têm de fazer a adaptação, como é que é feito o reporte, como é que é medido, ou seja, temos de ser pedagógicos na forma como ensinamos aos profissionais a implementarem estas medidas, porque sem saber o que é, de que é que estamos a falar, as pessoas não conseguem. E, portanto, haver formação, bons cursos nesta área, estes webinars despertam a atenção. E eu penso que quem assistiu até agora este bocadinho já percebeu que a Sofia conhece estas diretivas e sabe o que é que está a falar, tal como a mim, ela também me convenceu quando nos conhecemos, e eu percebi que tínhamos de fazer mais qualquer coisa. Só para dar aqui uns exemplos muito rápidos de iniciativas que estamos a tomar atualmente. No ISEG, toda a nossa atividade, o plano estratégico, está enquadrado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e estamos a fazer um enorme levantamento da forma como toda a nossa comunidade, desde estudantes, a professores, a funcionários que não são docentes, a antigos alunos, a forma como cada um de nós vai contribuindo para os vários ODS, quer do ponto de vista da investigação, quer na forma como ensinamos, nos currículos, na atualização de currículos, por aí fora. Portanto, este é um elemento importante, o gerar conhecimento, o gerar awareness e o despertar estas novas mentes para esses assuntos. E depois criamos cursos em concreto em que estas preocupações estão muito presentes. Este ano temos um novo Master in Management, que foi um sucesso de candidaturas, em que de facto temos todas as áreas da gestão enquadradas nesta área, enquadradas em questões ambientais também, em temas da sustentabilidade, em que nós ensinamos contabilidade, mas ensinamos contabilidade com o reporte ESG, por exemplo. Ensinamos finanças, mas também temos uma secção em que ensinamos finanças sustentáveis. Marketing também tem esta preocupação de sustentabilidade, por aí fora. E a nível de formação ao longo da vida, que é algo que também é muitíssimo importante, aqui nas atividades do ISEG, Executive Education, também estamos a começar a promover formações, cursos breves, que são importantes para quem está no setor financeiro ou para quem está nas empresas e quer ver que tipos de financiamentos, por exemplo, é que vão surgindo, quais são os critérios, como é que eu sei se este investimento é verde, não é verde, de que é que estamos a falar, para na prática as pessoas começarem a aprender a fazer. Isso é o essencial, é esse o passo que nós estamos aqui a dar, e é ir buscar as pessoas que de facto têm conhecimento nesta matéria e têm muita vontade de a partilhar
e, por outro lado, também fazendo o lobby que podemos, influenciando os decisores com quem temos maior proximidade e sensibilizando também os mídias, que é um passo muito importante que tem que ser melhor feito nos próximos tempos, sensibilizando também os mídias para estas questões. Eu penso que é isso, a nível das universidades, é isso que estamos aqui a fazer e já é bastante. Assim, no espaço de um ano, temos aqui uma volta enorme nesta matéria e estamos muito empenhados em fazer 2020-2021 um grande ano da transformação da sustentabilidade nesta área. E para não me alongar mais, agora é a minha vez também de lançar uma provocação a alguém e vai ser o Pedro, coitadinho, que o Pedro, eu vou pedir ao Pedro assim, uma sugestão, porque isso é que eu acho que era mesmo útil, alguém que nos dissesse assim, 2 exemplos de 2 medidas que podiam ser aqui implementadas, 2 exemplos, 2 medidas para alavancarmos um crescimento verde passada esta pandemia ou na nossa recuperação, o que é que pode ser feito para avançarmos nesse sentido? É uma boa provocação, claro, é uma boa provocação, tenho todo o gosto. Eu acho que se há alguma coisa que vai sair desta crise que estamos a viver, que é acima de tudo uma crise sanitária, é exatamente esta consciência da necessidade de proteção do meio ambiente. Ou seja, sabemos como é que ela começou aqui a passagem do vírus para a espécie humana aconteceu exatamente porque estamos a eliminar os habitats para desflorestação, portanto estamos a tornar-nos muito mais, a aumentar aqui a proximidade dos animais selvagens. Portanto, eu acho que a saída, todos estes temas relacionados com sustentabilidade e com a componente de proteção ambiental, acho que vão ter um papel cada vez mais determinante. Ou seja, eu acho um pouco impensável voltarmos ao modelo de economia linear que vivemos até agora. Não vamos voltar à velha economia, vamos voltar com certeza a uma nova economia, uma economia circular, sustentável, em que efetivamente podemos, enfim, de alguma forma tentar ainda conviver com aquilo que nós temos e com aquilo que nos resta ainda no planeta. E eu acho que há aqui 2 aspectos que são importantes. Aliás, e tem a ver com aquilo que começou no início o filme sobre o Green Deal e da Presidente da Comissão Europeia. A ver, eu acho que o grande aspecto aqui, o grande desafio que se coloca aqui exatamente à Europa é ter aqui um objetivo comum e algum projeto que seja mobilizador e motivador, especialmente para as novas gerações. Realmente este tema de transformar a União Europeia naquele que é o primeiro espaço global, a primeira zona geográfica do mundo, onde vai haver uma neutralidade carbónica, com todos os benefícios que daí advêm e com todo o investimento que é necessário fazer, é obviamente um aspecto que eu acho que é mobilizador e que pode efetivamente até tornar e ajudar a ultrapassar, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, o momento em que estamos a viver neste momento na União Europeia, que, como todos sabemos, não é provavelmente dos melhores momentos que vivemos na história da União. E, portanto, realmente, mesmo no passado, se olharmos para a história, a Europa só teve um papel relevante no mundo quando liderou na área da inovação e na área do conhecimento. Portanto, eu acho que tudo aquilo que tem a ver com a criação de mecanismos, e aí a academia tem um papel absolutamente determinante, juntamente com as empresas, criação de conhecimento e inovação relacionada a todos os mecanismos de sustentabilidade, a todos os mecanismos, ao cabo, de garantir que podemos continuar a ter um padrão de vida similar ao que temos, a fazer as coisas que estamos a fazer, mas de uma forma que não seja impactante para o ambiente como tem sido até agora. Há um espaço enorme de investigação e desenvolvimento que eu acho que importa aproveitar e, portanto, aí o papel da academia e o papel da academia em ligação com as empresas, como estava a referir, é absolutamente fundamental. Portanto, temos aqui esta oportunidade de, enquanto espaço europeu, realmente assumirmos esta liderança e pensarmos até que provavelmente daqui a 20 ou 30 anos, e nós que vivemos numa zona muito deprimida do ponto de vista demográfico, as pessoas podem querer vir para a Europa porque é um espaço menos poluído, porque a sua saúde será menos afetada. E, portanto, eu acho que temos aqui um momento, e acho que até esta altura do Covid, com tudo aquilo que foi a colocação da proteção da vida humana, acho que é um momento perfeito para se poder potenciar isto. Depois, de uma forma, eu diria, mais prática, mais pragmática, ou seja, ao nível das empresas. Eu acho que nós temos aqui um desafio que é passar do ativismo para a indústria. Ou seja, o ativismo é importante, mas não chega. O que nós agora temos de ter aqui é a capacidade de, efetivamente, ao nível da indústria, de começar a tornar praticável, de começar a tornar efetivo todo um conjunto de mecanismos de mudança de processos produtivos, de gestão de cadeia de abastecimentos, de mecanismos de distribuição que efetivamente tenham como uma das variáveis de avaliação o tema ambiental e o impacto que temos no ambiente. E por isso é que eu acho que é tão importante esta questão dos reportes,
porque o reporte torna isso claro, torna isso transparente, permite comparabilidade. Ou seja, eu posso ser uma empresa que estou uma empresa no setor têxtil, mas tenho um conjunto de comportamentos, tenho uma pegada que é muito inferior a concorrentes meus, e isto está refletido nas minhas demonstrações financeiras e não financeiras. Portanto, um investidor, quando olha para a minha empresa, vai olhar de uma forma diferente do que vai olhar para a empresa que é ao meu lado, que não tem esse grau de cuidados. E, portanto, a questão aqui da investigação, a questão aqui de trazer para a indústria todo este conjunto de inovações, todo este aspecto de olhar para os processos produtivos de uma forma substancialmente diferente. E hoje já temos ciência fundamental que está a ser trabalhada nesse sentido, mas temos que a aplicar à indústria. E por isso é que eu acho que há a necessidade aqui de passar deste conceito de ativismo, que é muito interessante, que é muito, enfim, que nós olhamos com agrado, mas que não chega. E neste momento, para termos um impacto determinante, temos que fazer chegar isto às empresas e à indústria. E eu acho que a inovação, o conhecimento, tem aqui um papel absolutamente fundamental. Não sei se respondi à sua provocação, Clara. Bem, permitam-me também só acrescentar aqui, para finalizar, antes de passar às perguntas. Eu concordo inteiramente com o Pedro e acho que, de facto, por exemplo, agora focando em Portugal, e não, que há uma situação semelhante à de outros países, mas vamos focar em Portugal, atualmente existe algum contexto de lei ou de enquadramento que ainda precisa de ser atualizado para que, de facto, também as empresas e o setor empresarial seja coerente com todas estas necessidades. E eu identifico três temas que podem não ser politicamente corretos, mas que eu acredito que sejam muito catalisadores. Um deles tem a ver com a questão da isenção de impostos que existem a produtos petrolíferos. Portanto, nós estamos aqui a falar que queremos ser neutros em carbono, quando atualmente em Portugal ainda existem isenções de impostos em empresas do ramo do setor petrolífero, portanto, e isto ainda por ano ainda anda à volta dos 500 milhões de euros e, portanto, é muita isenção nos dias que correm. E, portanto, estes 500 milhões de euros de impostos que não são pagos, se fossem pagos, poderiam ser utilizados para investimento verde, não é? Para promover isto mesmo que nós estamos a falar. Um outro tema que não é muito, mas que já se fala mais no Canadá e na França, tem a ver com esta componente agora das ajudas públicas no mundo Covid e destas ajudas públicas terem algumas contrapartidas ambientais, nem que fosse a ideia de quem, pelo menos as grandes empresas que recebem ajuda pública, teriam de reportar como é que estão alinhadas com a neutralidade carbónica, por exemplo, reportar anualmente como é que a sua atividade contribui para o desígnio nacional de neutralidade carbónica, já que é o próprio Estado que lhe está também a socorrer neste momento em que o mercado não consegue dar resposta. E por fim, um outro tema que também começa a surgir na Europa é a questão de um banco verde de investimento. E surge na Europa e não só. Existe os Estados Unidos, tem vários bancos verdes por vários estados. E parece-me a mim que isto podia ser um tema importante, porque poderia fazer a ligação, a existência de um banco verde de investimento público, não é? Poderia fazer a ligação entre a indústria, os dinheiros da Comissão Europeia e entre a tal ciência e a tal falha de mercado que existe atualmente, que é como é que nós conseguimos avaliar os projetos, se são ambientais ou se não são ambientais, e como é que o setor financeiro consegue rapidamente perceber essa matéria. Portanto, fecho aqui apenas com estas três ideias de ações que acredito que poderiam acelerar este processo de transição verde. Filipa, penso que agora abres ao público, certo? Bem, eu não sei o que é que o público pensa. Eu estou a tentar responder ao mesmo tempo aqui a umas perguntas do Q&A para estarem a entreter. É aquela coisa multitasking, sim? Que os engenheiros não têm. Bem, nós temos muitas perguntas, não vamos ter tempo de responder a todas, mas gostava também de vos deixar esta pergunta da Carla Franco, que diz que se os cientistas alertam para o impacto das alterações climáticas, se os jovens e futuros consumidores, se os políticos, se os gestores, se todos estão alerta para a mudança, no fundo o que é que falta para que a mudança aconteça? Quem é que quer começar? Escrevi a minha, por isso agora começas tu, Sofia, vá. Eu escrevi uma respostazinha à Carla. O que é que falta para começar? O que é que falta para... Eu acho que há muita gente que ainda não está... Acho que há um grande grupo de empresários e de financeiros
que acham que este não é um problema deles. Okay? E eu sempre defendi a economia de mercado, tanto que eu considero muito mais uma liberal a Adam Smith, em que o ambiente é uma das componentes, tal como a saúde e a educação. Para mim o ambiente é uma das componentes que o Adam Smith hoje em dia, se fosse vivo, também com certeza que lá colocaria dentro. Por isso, o que é que falta? Eu, no fim de trabalhar estes 15 anos neste tema e começar com uma abordagem completamente liberal, chego à conclusão que para certos setores aquilo que é preciso é lei. Porque são os próprios agentes do setor que muitas vezes dizem, mas enquanto não existir uma lei, nós não vamos fazer. E o setor financeiro, por muito estranho que pareça, não tanto as seguradoras e esse mundo das seguradoras em sentido lato e de fundos de investimento é diferente. A banca per si, muitos agentes admitem que enquanto não existir uma obrigação, que não há estímulo, que não há incentivo à mudança, porque a visão de longo prazo ainda não existe. Não nos podemos esquecer que nos últimos 20 anos a nossa visão de longo prazo encurtou de 20 para 5. E esta é a mentalidade ainda muito existente do setor financeiro. Pedro, talvez tenhas uma opinião mais positiva. Não, eu tenho. Eu estava a dizer, eu sou às vezes um bocadinho irritantemente otimista. Vamos lá ver. Eu acho que há aqui uma questão, aqui uma oportunidade. A regulação tem um papel, e vai ter um papel. Tem um papel de tornar aqui um level playing field. Não é? Porque, quer dizer, se eu cumpro com um conjunto de restrições, com um conjunto de obrigações, tem que ter uma vantagem em relação a quem não o faz. Portanto, tem que haver aqui um level playing field. Mas eu acho que cada vez mais é importante também ficarmos muito conscientes daquilo que são os exemplos que nós temos. Por exemplo, há uma empresa têxtil, empresa americana, que desde há 10, 15 anos a esta parte, assumiu claramente aquilo que é uma atividade que é uma atividade muito impactante do ponto de vista ambiental, que é o têxtil, tem consumo de água, enfim, muito impactante, mas assumiu claramente um conjunto de objetivos de sustentabilidade, que depois alinhou com os objetivos das Nações Unidas, que é a Patagónia. A Patagónia é hoje uma empresa que vale $1.000 milhões. É um caso de sucesso do ponto de vista têxtil, num mercado altamente difícil, altamente complexo. Temos um caso de uma empresa que nós conhecemos melhor, a Unilever. A Unilever é um exemplo absoluto daquilo que é uma estratégia montada à volta da sustentabilidade. Porque realmente esta lógica do negócio responsável, do responsible business, é uma vantagem competitiva. Eu consigo ter uma vantagem competitiva no mercado, eu consigo vender mais, eu consigo ser mais rentável, se efetivamente tiver este conjunto de comportamentos. Eu acho que muitas vezes o que falta é algum awareness sobre isso. Porque muitas das vezes quando nós falamos, não há ainda uma consciência tão clara, é quase aquilo que eu dizia no princípio da intervenção, que é eu tenho que tomar uma opção. Eu ou vou ter rentabilidade ou vou ser sustentável. Não é uma opção, não é um O, é um I. E hoje é um I. E hoje é um I muito claro. Desculpa, concordo, acho que é muito uma questão de falta de conhecimento. O que também é chocante hoje em dia, com tanta informação disponível, como é que há certos setores que ainda são tão ignorantes, não é? E muito da falha que existe não é por mais nada, é por pura ignorância, o que é ainda mais... Eu sei que é mais triste. É mais triste e é aí que se deve apostar na resolução dessa outra falha. É outro tipo de falha do mercado. Até preciso fazer chegar a informação aos decisores nestas matérias, não é? E as empresas muitas vezes estão tão ocupadas com tantas coisas do dia a dia que ninguém tem tempo para estar a pensar de uma forma mais estruturada, mais no longo prazo. Está tudo a pensar no resultado daquele momento por aí fora, porque a pressão é enorme. E aquilo que o Pedro dizia sobre o level playing field, ou seja, sobre termos todos a mesma base de partida, concorrermos em paridade, é muito importante. Portanto, isto não pode ser uma empresa sozinha a fazer uma grande alteração e as outras todas não o fazerem. Isto tem de ser coordenado, tem de ser um salto qualitativo dado ao mesmo tempo em cada setor de atividade, algo deste género, para que haja um conforto das empresas saberem que não estão de facto a comprometer as suas rentabilidades ou até a possibilidade de desaparecerem do mercado num ano mau em que fazem um investimento muito significativo nestas matérias, quando outros adotaram comportamentos e práticas muito mais negativas, mas que lhes permitiu terem bons resultados de curto prazo. Portanto, é uma questão muito importante e tem de ser encarada com muita seriedade, porque aquilo que nós estamos a discutir em última análise é, para além da sobrevivência de todas estas empresas no longo prazo, é a sobrevivência da vida humana no planeta Terra. E, portanto, nada como conseguirmos apelar ao egoísmo individual de cada um e à preocupação com a sua própria vida, para mostrarmos que, para além da bondade que está associada a estas medidas mais ambientalmente amigas e tudo isso, isto também tem a ver com a nossa própria sobrevivência e a da geração que vem a seguir à nossa. E, portanto, é essa continuidade do planeta enquanto espaço habitável pelo ser humano
que está aqui em jogo. E quando isto for, de facto, algo que se encaixa na cabeça de todos, em que não temos, assim, mais do que Donald Trump e Jair Bolsonaro em negação quanto a estes assuntos, quando isto for, de facto, estiver na consciência de todos, então aí estamos, efetivamente, preparados para dar um salto conjunto todos ao mesmo tempo. Portanto, a coordenação é que tem sido difícil. Acho que é isso. Do nosso ponto de vista, vamos tentar aproveitar esta onda europeia em que existe alguma vontade de dar o exemplo e de puxar a fasquia para cima. E eu acho que é aí que temos de apostar e que não podemos desistir. E é tarde, não é tarde, não fazer nada é que não é a solução. Fazemos isto civilizadamente, enquanto engenheiros, economistas e todas as outras profissões que aí existem, com o conhecimento que temos e fazendo a transformação adequada, compensando aqueles setores que são mais prejudicados neste momento por ter de haver uma transformação. Se eu trabalho num setor que vai ser muito afetado, vou ter de ser compensada porque a culpa de eu trabalhar naquele setor que de repente concluo que é altamente poluente, por exemplo, não é minha, não é por eu ser má pessoa que isto me aconteceu na minha vida. Quando há 20 anos eu comecei a trabalhar naquele setor, se calhar era perfeitamente aceitável e era um setor socialmente muito respeitável. E hoje em dia, se calhar, estou triste por estar a contribuir para algo que não tem o impacto ambiental que eu gostaria que tivesse. Então temos de ter uma forma de apoiar estas pessoas e estes setores, estas indústrias, para uma reconversão e para apostarmos numa economia mais limpa, com maior qualidade, enfim, tudo aquilo que nós, no fundo, na nossa consciência, temos a noção que é quase a diferença entre o bem e o mal, não é? É um bocadinho isso. E por isso é importante a carta do Larry Fink que eu comentava há pouco, não é? Com o papel de investidor que eles têm, não é? Porque eles são, obviamente, eles são mobilizadores de mercado, eles são criadores de uma consciência que, ainda por cima, do ponto de vista do investidor, com o qual qualquer decisor que está numa organização tem que cumprir, não é? Certo. Filipa, temos aí perguntas? Nós temos muitas perguntas, eu acho que nós vamos ter tempo de responder a todas, mas talvez possamos ainda responder a uma última pergunta. É uma pergunta do João Dias, que diz que, tendo em conta que em Portugal temos uma economia a diversas velocidades, se nós podemos implementar esta visão sem fazermos um shutdown, para que o arranque seja coordenado e bem sucedido. Tem que ser todos ao mesmo tempo ou podemos fazer isto faseadamente? Nós aqui tem que ser faseadamente, os três. Vai a Sofia vai sempre à frente. Ou vai o Pedro, agora começa o Pedro. Acho que é o Pedro. Eu dou com todo o gosto. Mas uma coisa, eu acho que aqui poderão existir situações muito concretas que, por via daquilo que são as necessidades em termos de alteração de processos produtivos, por exemplo, implicam investimentos importantes. E obviamente que para existir a capacidade financeira para se fazer estes investimentos, tem que se dar ou mais tempo ou tem que se dar algum conjunto de apoio. E, portanto, é aí também que, obviamente, o Estado, até o Green Deal da União Europeia, tem um papel muito determinante. Agora, na realidade, a decisão fundamental, que é eu quero ter uma organização que tenha um propósito e esteja alinhado com princípios de sustentabilidade, esta decisão fundamental não tem que ser tomada há vários tempos. A execução da decisão pode ser tomada há vários tempos, mas a decisão, a consciência clara que temos que avançar neste caminho, essa não tem que ser tomada há vários tempos. Agora, como eu estava a referir, pode haver situações concretas onde, por via daquilo que é as necessidades de investimento, as coisas não possam ser realizadas, enfim, no momento como nós entendemos, e que tenha que ter aqui algum período de maturação e um período de ajustamento. Mas eu acho que isso também, enfim, será entendível. Agora, há aqui uma questão, é que não há muito tempo, não é? E aquilo que nós estamos a assistir em termos da evolução, e os números, e enfim, e há muito trabalho científico sobre essa matéria, não há assim propriamente várias décadas para nós pensarmos que vamos atrasar isto durante mais de 15 anos e depois logo vemos. Eu acho que isso é a forma errada de olhar para o tema. Não é? Não sei se mais alguém quer comentar. Permita-me, Clara, estás em mute, não te estamos a ouvir. Não, estes webinars, eu já assisti a alguns webinars muito aborrecidos, ok? Não são os do Executive Education, que é uma classe, não, mas outros. E isso também tem de haver um bocadinho de descontração, não é? E espontaneidade. Por isso, de vez em quando, assim, em gestos, também tem que ver. Força, Sofia, continua, desculpa lá, estava a Não, vou apenas continuar. Concordo com o Pedro, acho que tem de ser faseado e isso também está planeado, ou seja, há setores que têm um papel mais importante do que outros na descarbonização. Em Portugal existe o roteiro para a neutralidade carbónica para 2050, existe o Plano Nacional de Energia e Clima com metas para 2030, estão identificadas as metas, o setor dos edifícios
vai ser um setor que, entretanto, recentemente também já teve em consulta pública um documento que tenta rever o investimento todo necessário no setor dos edifícios em Portugal, nomeadamente o setor dos edifícios públicos, não é? A requalificação dos edifícios, porque eles são dos setores que em Portugal também mais contribuem para as emissões de CO2, portanto temos edifícios ineficientes. E portanto há um conjunto de setores que já estão a ser identificados e obviamente que vai ser uma questão, vão existir velocidades diferentes. O que eu acho que é importante nós termos em conta é que, se por exemplo pensarmos na questão da mobilidade e na questão dos edifícios, imaginemos a quantidade de atividades económicas da cadeia de valor, principalmente dos edifícios, que vão existir, ou seja, o aumento da atividade económica associada aos edifícios. Tudo que seja caixilharias, vidros, painéis solares, tudo isto implica muita mão de obra e criação de trabalho, não é? Não se esqueça, o setor da construção sempre foi aquele setor que pensado, quando queremos crescer, vamos apostar no setor da construção. Pronto, agora não é assim, é quando queremos crescer, vamos apostar na requalificação verde dos edifícios. E devemos ver as coisas nesta perspectiva, que há muitas coisas em setores em que a aposta se for bem feita e com investimento e com capital público e privado, naturalmente vai gerar a criação de emprego, que é um bocado isso que todos nós queremos, não é? É com a criação de emprego que se consegue depois partilhar a receita e partilhar o bem-estar com a sociedade. Bem, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram connosco. Acho que nós estamos já em cima do limite de tempo. Espero que tenha sido interessante, útil e proveitosa a participação neste webinar. Nós gostamos muito que estivessem connosco. Nós vamos ter um novo webinar agora no dia 27 sobre o tema o impacto da tecnologia na saúde e no bem-estar. Por favor, juntem-se a nós, se este for um tema que vos agrade. Muito obrigada pela vossa participação. Com certeza. Só para ser muito direto, em primeiro lugar, para agradecer ao Pedro a participação aqui neste webinar, acho que foi muitíssimo enriquecedor para todos nós. Eu conheci-o ontem e anteontem e parece que já o conheço da vida inteira, tal não é a forma franca como ele aborda estes temas. A Sofia também já é da casa. Aproveitar para dizer aos participantes, eu não me vou coibir de fazer aquela venda direta, só para dizer quem tem de facto muita curiosidade e vontade de aprender como é que podem ser feitas estas decisões de investimento, como é que se estuda, como é que se... Eu própria tive essa curiosidade, daí o lançamento de uma série de formações nessa área. Se forem ao site do ISEG, Executive Education, encontrarão uma área de formação executiva em que tem cursos com a chancela do Ministério do Ambiente, por aí fora, em que a Sofia tem uma participação importante com muitos professores internacionais também e nacionais que de facto nos vão ajudar a perceber como é que isto pode ser feito. É o passo seguinte, fica também esta sugestão, ninguém é obrigado, como é óbvio. É como quando vamos lá, como era os time-sharing, não é? Somos chamados para ir lá e depois querem desfazer a venda. Não é bem isso, mas de facto existem iniciativas no mercado e deixo também a mensagem da venda para além de tudo o resto. Está bem? Isto. E um prazer. Muito obrigada a todos. O webinar foi gravado, depois nós partilharemos oportunamente a gravação com todos os que se inscreveram. Muito obrigada pela vossa participação. Juntem-se a nós em próximos webinars. Foi um prazer estar convosco. Obrigada também a todos os oradores. Obrigado, foi gosto. Obrigado.